Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso primeiro episódio da Única Podcast. E quando eu pensei nesse projeto do podcast, eu pensei num ambiente, num espaço onde nós pudéssemos aprofundar muito mais nos conteúdos. Por quê? Porque muitas vezes ali na rede social fica superficial. E ninguém melhor para iniciar esse primeiro podcast, uma pessoa que eu admiro muito. Ela é modelo plus size, ela é empreendedora, ela administra os negócios do pai, ela é influenciadora. Larissa Goulart. Seja muito bem-vinda, Lari. Gratidão pelo convite. Nossa, uma honra estar aqui sendo a primeira convidada, né, do primeiro episódio. Gratidão e muito sucesso. De cara eu preciso dizer isso, gente. Viver esse projeto junto com ela é um sonho realizado. E tinha que... Não poderia ser diferente. Para quem não sabe, a Lari, ela é minha paciente também, então nós já passamos por vários processos terapêuticos. Oxe, gente, quantos processos juntas! E a ideia desse podcast é trazer pessoas reais, com histórias reais, para que a gente possa compartilhar com tantas outras mulheres, né, Lari, que muitas vezes passam pelos mesmos desafios e problemas que nós passamos. Elas nem imaginam que a gente passa pelas mesmas coisas. E como que a gente passa? Como que a gente resolve? O que a gente faz? E nesse programa, nesse podcast, na Única Podcast, vocês vão ouvir sobre o universo feminino, sobre vários assuntos, sobre relacionamento, prosperidade, mas com a nossa cara, né? Exatamente. E Lari, para a gente iniciar esse episódio, para a gente começar a falar sobre o nosso tema, né? Que é quem a Lari se tornou dentro dos relacionamentos amorosos. Compartilha conosco quem era a Lari lá no início, no seu primeiro relacionamento amoroso. A Lari era uma menina, uma adolescente que passou muito perrengue, né? Realmente eu passei por um relacionamento tóxico, um pouco abusivo. Então, assim, para uma experiência do primeiro amor, é muito frustrante a gente passar por isso. E a gente não sabe se o erro é nosso, se o erro é do outro, aonde está o erro, o que eu fiz de errado. E a gente se questiona muito, né? E aí a gente vai vivendo, vai crescendo, vai aprendendo. E isso vai gerando feridas, né? E isso causa alguns reflexos depois nessas novas vidas amorosas, né? Lari, quando tu fala assim, o que aconteceu no primeiro relacionamento, quais eram os comportamentos que tu percebia que hoje, a Lari de hoje, que já passou por todo um processo, o que tu percebia que era muito tóxico, mas talvez ali naquele primeiro relacionamento, por não ter experiência, tu não conseguia identificar? Era a questão da aparência física, né? O próprio bullying, como a gente chama hoje, né? Que querer a imagem perfeita, a mulher perfeita, ser uma mulher slim, né, gente? Nunca fui. Nunca fui uma mulher slim, gente. Não sei porque me cobraram isso. Mas estar dentro aí de um peso ideal, de tudo, né? E fora a beleza, o estereótipo, né? Mais do que o interno. O emocional todo acabado, mas por fora sorrindo e maquiado. E tu trouxe um ponto muito interessante. Por quê? Tu disse que dentro do teu relacionamento, o teu parceiro, ele já cobrava esse padrão, né? A aparência, o peso. E isso é muito interessante porque é um inconsciente coletivo, né? Claro. A gente tem acesso na minha época, né? Eu sou um pouco mais velha. Na minha época não tinha tanto acesso à internet, mas na tua época, nessa nova geração, onde temos TikTok, onde temos Instagram, onde cada um pega uma câmera, pega um celular, tem acesso a um celular, grava qualquer coisa, a gente percebe o quanto existem pessoas que, literalmente, né, trazem regras como tem que ser. De como tem que ser. A mulher tem que ser mais nova, a mulher tem que ser magra. A mulher tem que fazer academia, a mulher não pode fumar, a mulher isso, a mulher aquilo. Gente, para com isso, que coisa chata. E é o que eu sempre falo, tanto para as minhas pacientes, e estou falando agora abertamente para vocês. Eu acredito que sim, nós precisamos e nós merecemos melhorar. Eu acho que a gente sempre tem que ser a nossa melhor versão, desde que ser a melhor versão seja importante para nós, para si. Não porque eu preciso me tornar essa pessoa para o outro me amar. Exatamente. Porque senão é vazio. A partir do momento que tu te torna uma pessoa melhor para o outro te amar e aquele outro não te ama, tu já perdeu a tua essência. Perdeu a tua essência e outra. Perdeu totalmente o quê? O sentido da mudança. Exatamente. Então, isso que E fora que é mais pesado, né, Tati? Total. Tu mudar pra se remodelar pra outro e não pra si, né? Pra caber na caixa do outro, porque essa caixa não é tua. Essa caixa é dele. É dela, seja com quem tu te relaciona.
essa caixa do outro, não é sobre você. Lari, e em qual o momento desse teu primeiro relacionamento que tu percebeu que foi uma virada de chave, assim, que tu te deu conta que tu tava passando por um relacionamento que não era legal? Essa é uma história muito bacana que foi a minha mãe. A minha mãe me pegou um dia, a gente já tinha terminado algumas e boas vezes, né? E eu disse pra minha mãe assim, mas eu sou feia, porque eu não vou arrumar ninguém. Minha mãe dizia, minha mãe não, falei errado. O meu parceiro naquela época dizia, tu não vai arrumar ninguém, tu é gorda, tu é feia, quem é que vai te querer? Mas ele queria, né? Então, o que que aconteceu? Minha mãe ouviu eu verbalizar isso pra ela, né? E me agarrou pela roupa, gente, na força, aqui no muque, levou pra frente do espelho. Olha aqui, vê se tu é feia. Te olha, tu é feia, Larissa? Olha aqui pra mim. E eu, chocada, porque parecia que nem eu me reconhecia mais no espelho, o que é muito doloroso, né? A gente acaba não se vendo mais, quando a gente acaba vendo aquilo que o outro quer que a gente veja. Sim. E isso dói muito, gente. Doía não só em mim, mas na minha mãe também, na minha família. Então, a minha mãe que foi que trouxe essa mudança. E até me emociona um pouco de falar. E foi muito legal, eu tô toda arrepiada. Foi muito legal tu ter trazido esse fato que aconteceu na tua vida. Nossa, muito arrepiado, gente. Porque muitas mulheres vivem isso nos relacionamentos, né? Muitas vezes tu é casada, tu tem filhos. Não, ninguém vai te querer. Tu tem filho, tu é casada, tu tá velha, tu tá gorda, tu já passou do teu VSM. E a gente acaba acreditando. E isso que é o pior, né, Lari? Porque muitas vezes a gente acaba acreditando numa referência externa, num julgamento do outro que não é nosso. E aí chega num ponto muito interessante, que foi o que tu trouxe, e como a tua mãe foi sábia. Sim. Se olha no espelho e te reconhece. Exato. Ela fez exatamente, gente, ela me agarrou. Ela tava com uma força e me botou na frente daquele espelho e eu não tinha, às vezes tu não tem nem coragem de se encarar, porque um relacionamento tóxico e abusivo, como eu vivi, ele não era mais só no meu mental que ele me afetava. Não. Ele afetava a minha pele, gente. Eu tinha algumas alergias já pelo corpo, tudo manifestando pelo estresse. Era horrível. Não, e total, né? E o que acontece? A partir do momento que tu começa a viver um relacionamento tóxico abusivo, muitas vezes, por sentimento, tu acaba não querendo sair desse relacionamento. Tu acaba se mantendo naquela relação. Isso quando é de forma saudável o sentimento, mas muitas vezes é por dependência emocional. Só que aquela relação é tão desconfortável, ela gera tanto gatilho negativo, que se eu não tenho coragem de sair, o nosso corpo começa a dar sinais e a ter reação de autoproteção. Porque a alergia nada mais é do que uma autoproteção. A partir do momento que tu começa a ter uma reação alérgica, tu vai ficar distante daquela pessoa. Exatamente. E para ele, que era uma pessoa que se importava muito com a aparência, Eu tava toda errada, gente. Tava toda errada. Eu tinha alergia na mão, eu tinha alergia no rosto. E era, assim, uma dermatite muito forte. Era assim, ó, a pele jovem, né? Vamos mostrar mais ou menos assim pra vocês. E aonde era? E ela era aqui, ó, bem perto da boca. Ou seja, no queixo. Ele não poderia me beijar, que talvez ele poderia pegar aquilo. Então, tu pensa o quanto, né, o corpo já gritava. Gritava, total. Nossa, gente, tem muita coisa que a gente passa, assim, né, olhando para a questão da saúde, do corpo, que é o sinal. E às vezes a gente acha, não, é só uma alergia, eu vou na gineco, eu vou não sei o quê. Não, e quando a gente fala desse universo feminino, nós falamos, né, nós percebemos isso principalmente nos consultórios e nas terapias, que tu trouxe a questão da alergia no rosto, mas a gente percebe isso em candidíase de repetição. Herpes. Então, assim... Porque a herpes está muito ligada ao emocional, gente. Claro. E ela vai te sair em lugares para não usar mais aquele local, né? Vamos dizer assim, se é que tu tá me entendendo. Por mais que seja um vírus, desencadeia ali justamente para quê? Proteção. Exato. Então, assim, olha como o corpo ele já dá sinais. Lari, e me conta, depois desse fato que aconteceu com a tua mãe, quanto tempo levou, assim, para que tu pudesse te reconhecer, se nesse relacionamento, e se após isso tu já virou uma chave, ou tu ainda continua mantendo padrões de relacionamentos disfuncionais? Não, depois disso muita terapia, né, gente? Essa mulher trabalha comigo há 3 anos, é muita mudança. Mas após esse relacionamento, eu acho que quando eu percebi que eu era bonita, que outros homens me queriam, me desejavam,
Foi uma festa só, gente. Que é onde eu vi os homens aqui no sul, né, tirando pra dançar, né, aquele chaveco na balada. Então, assim, eu tinha, gente, 16 anos, 17, eu não me lembro exatamente Era a minha bem idade. novinha. Eu era muito nova. Então, imagina, era tudo muito novo, eu nem sabia como reagir. Então, eu acreditava que realmente eu era feia. Feia, jamais, amores, jamais. Então, foi uma festa. E nos outros relacionamentos, eu fui vendo algumas repetições de padrão, não só da minha parte, mas dos companheiros também. E isso me fez também ver que o que eu não queria, até chegar no momento que eu estou hoje, 3 anos solteira. Sim. Quando nós falamos, né, de nos tornar a única, muitas vezes não é o fato de, eu vou ter um relacionamento perfeito, ou eu vou conseguir um relacionamento perfeito, mas eu acho que chegar nesse ponto de tu estar solteira e estar não fechada para um relacionamento, mas estar, tipo, tranquila que o fato de tu não ter um relacionamento não significa que a tua vida vai parar, que tu não vai ter outras conquistas. Não. E eu vejo muitas mulheres condicionando o seu sucesso, né, ao relacionamento. Eu tenho que ter um relacionamento para eu ser validada, para eu ter sucesso. Meu relacionamento próspero, claro, ele pode ser sim, tá tudo bem, tá tudo certo, gente. Mas a prosperidade tem que começar com a gente. A pessoa tem que vir, ela tem que somar. A pessoa não pode vir e acabar com a tua prosperidade, com o teu sucesso. Não, isso aí não é relacionamento saudável, não. E tem, né? E às vezes, e muitas vezes, para eu ser validada, para eu postar uma fotinho de Dia dos Namorados, tem tantas pessoas que se submetem a muitas situações disfuncionais, né, que a gente percebe. E como as pessoas surtam com a data do Dia dos Namorados, né? Demais. As solteiras. Nossa, e é um afronte, vira meme, porque é o Dia dos Namorados, mas a noite de solteiros, gente, é um dia só. Mas é um inconsciente coletivo, claro, né? Claro. Vou dizer pra vocês, sabe o que eu fiz nesse último Dia dos Namorados, sendo solteira? Me dei um mimo, me mimei, fiz uma massagem maravilhosa, tive um dia maravilhoso, trabalhei, tudo normal, e fiz uma janta, sabe pra quem, Tati? Pra quem eu mais amo, eu mesma. Eu vi, tu postou até uma tábua de frios. Uma tábua de frios pra mim, eu não tenho que fazer isso pro outro, gente. É pra gente que a gente tem que fazer. Tu sabe que... né, falando sobre, né, o fato das pessoas surtarem, né, existe uma pressão familiar muito grande para as pessoas que são solteiras, e eu, né, a gente entende. A minha mãe quer um neto, por exemplo. Neto, chega numa certa idade, neto, e ontem nós estávamos conversando, eu estava conversando com os meus pais, e nós falando sobre relacionamento, e eles assim, nossa, onde foi, né, que nós erramos, talvez, na educação de vocês, tua e da tua irmã, que vocês não têm um relacionamento. Aí eu falei assim, pai, muda a pergunta. Pergunta onde foi que vocês acertaram. Por quê? Porque aí eu trouxe para ele, né, um resumo dos meus últimos relacionamentos. Sim. Eu falei, lembra do fulano? E ele, sim. Tu imagina se... Aí eu trouxe todos os pontos negativos. Tu imagina se eu estivesse com essa pessoa. Tu acha que... O que tu preferia? Saber que eu tenho um relacionamento ou, né? Ou me ver solteira hoje dentro das minhas escolhas. E aí ele assim, não, realmente, foi melhor tu estar solteira. Eu falei assim, então, não olha pra nós com esse peso do... Exato. Por que a gente não tem? Mas olha pra nós com o peso do tipo assim, cara, eu ensinei as minhas filhas tão bem que hoje elas escolhem. Não é pegar qualquer coisa, gente. Não dá. Não dá pra passar o rodo por aí, gente. Não dá. A grande maioria, e a maioria das mulheres atrai love bomb, se frustra com homens, né, que muitas vezes quebram expectativas, tem desregulação emocional, justamente por quê? Porque não tem sabedoria e discernimento para entender qual é a parte do namoro. O namoro, ele foi feito para dar errado, né, gente? O namoro é feito para dar errado. Porque, assim, se ele dá certo, o que ele vira, Tati? Noivado, casamento, né? Casamento, gente. O namoro é o test drive. É o test drive de um carro, para saber se tu vai comprar ideia ou não vai, se aquilo faz sentido ou se não faz. Exatamente. Então, assim, mas essa pressão social, ela é muito grande. Muito gigante. A minha mãe, que é um neto a todo custo, né?
Vou comprar um gato, um cachorro, vou adotar e vou dizer pra ela, chama de neto agora, vou botar o nome de neto. Eu já prefiro ir pra linha pra linha da adoção. Porque, né, poxa, tem tanta criança aí, tem tanta... Então, assim, tu tem como ter tua família, tu tem como... Claro. Por outros meios, sem... E outra coisa, né, e outro padrão que eu percebo, às vezes as pessoas, pra ter um filho ou ter uma filha, pagam um preço muito alto, né? Porque existe um vínculo ali que vai perpetuar. Enquanto aquela criança existir e precisar de recursos financeiros e recursos de suporte, tu vai ter um vínculo com o pai ou com a mãe. É que antes disso ser pai e ser mãe, tu é filho, né? Então tu olha pra trás e vê o que eles passam para criar um filho, o que eles abrem mão para poder ter, para poder criar da maneira que eles querem, né? Dar todas as oportunidades. Ô, gente, eles abrem mão de muita coisa, de muito sonho, de muita carreira. Então, tem isso. Lari, e eu tenho uma pergunta, eu tenho uma curiosidade. Diga. Depois desse relacionamento tóxico que tu viveu, esse teu primeiro relacionamento, como que ficou o teu comportamento nos relacionamentos posteriores? Tu era a mesma menina ingênua, com o coração aberto, que aceitava tudo, ou tu percebeu que teve uma mudança negativa ou positiva nessa dinâmica dos próximos relacionamentos? Tudo é ponto de vista, né, gente? Eu acho que foi positivo e negativo, é uma balança. Porque eu me fechei, né? Aí, a pessoa que não dava ordem, que não tinha boca pra nada, que aceitava tudo, não aceitou mais nada. Isso é muito comum, né? É muito comum. Tu te torna mais autoritária dentro de um relacionamento. E isso também é um pouco da questão da energia, né? Então, tu acaba... Eu, por ter a energia masculina um pouco mais elevada, acaba que eu não aceitava mais as coisas, não. Eu vi um problema, eu queria resolver. Eu não deixava, muitas vezes, os meus namorados serem os homens da relação. E como isso prejudica, né? Quando a mulher sai da sua força, do seu feminino, e entra na energia masculina e acaba invertendo o papel. Tem pessoas que falam, isso é balela, energia feminina, energia masculina. Gente, não é balela. Na natureza tá aí. É só analisar, gente. Tanto a mulher masculina, que vem muito com esse poder, hoje em dia ainda tá mais familiarizado com a questão da girl boss, né? Que tem toda a presença da mulher empreendedora, mas hoje a gente também vê o homem feminino, o homem que quer ser tratado como um princeso. Tu nunca teve um caso desse, amigo? Conta pra gente nos comentários se tu já sofreu com um princeso. Ô, gente, que é isso? Homem ser tratado como princesa? Mas e tu, te permite ser tratado como princesa? Nossa, hoje eu permito, hein, gente? Tu trouxe agora um ponto muito bom. Por quê, né? Eu não sei como foi a tua criação, tá? Mas na minha criação, os meus pais diziam assim, tu tem que ser independente, tu não... Olha só a criação. Não, claro, sou muito grata, né? Eu agradeço, eles fizeram o melhor que eles podiam com os recursos que eles tinham. Eu entendi isso também, até por conta do histórico, né? Das mulheres da família. Mas a criação era o seguinte, o comando era o seguinte... seja independente, não dependa de homem para nada. Tu ouvia isso também? De uma certa forma, sim, mas o meu pai sempre disse que homem pagava tudo e mulher não pagava nada. Não, já sabe o que eu ouvia na minha infância? Que a partir do momento que uma mulher, principalmente do meu pai, que uma mulher aceita que um homem pague, é como se ela desse, na época cheque, né, gente? Desse um cheque em branco, e a partir dali a pessoa poderia, né, tomar posse. E aí ele sempre trouxe, né, estuda, trabalha, seja independente, para que se um dia tu estiver dentro de um relacionamento, tu tá por sentimento e não por necessidade ou por interesse. Sim. E aí, ok, né? Essa filosofia é muito bonita, trouxe uma mulher muito independente. Só que, para vocês terem uma ideia, eu era o tipo de mulher que a pessoa queria fazer uma gentileza, abrir uma porta, carregar uma sacola. Meu Deus, era um auê, então. Eu falei, tu tá achando que eu sou aleijada? Tu acha que eu não tenho mão? Tu acha que eu não tenho perna? Tu tá me tirando? Masculino gritava aí, né? E no Deus! E no meu caso, né, Lari? No meu caso ainda tem um agravante, gente. Porque antes de trabalhar como terapeuta, como mentora de mulheres, eu tive um início profissional onde eu trabalhava em obra. Sim, então verdade. Eu trabalhei anos com engenharia. Então, nessas obras onde eu trabalhava, né, eu não era engenheira, mas eu trabalhava no ambiente ali, nessas grandes construtoras que trabalhavam no setor óleo e gás do Brasil. Eu trabalhava no meio de homens, então qual eram as minhas referências? E aí pensa assim, um ambiente completamente machista. E machista, tá? Total.
Total, né? Eu tenho muitos amigos, sou apaixonada, mas a verdade tem que ser dita. Onde a mulher, quando entra numa obra, na minha época, era muito desafiador, por quê? Porque tu tinha que provar teu profissionalismo, que tu era boa que e tu competente. era boa, competente, que tu não estava entrando por nenhum benefício, Sim. ou seja, tu é indicado, tu é peixe de alguém. Uhum. Então, assim, tu tem que mostrar que tu é de igual para igual. É trabalho dobrado. Só que aí, o de igual para igual, eu modelava o quê? Até a comportamentos. Sim. Do tipo, eu não aceitava gentileza. Então, não, tu acha que eu não dou conta? Tu acha que eu sou aleijada? Uma vez um pintor... e aí, grossa, né? Grossa. Uma vez um pintor, né? Eu trabalhava como inspetora de pintura industrial. Eu tinha que subir lá no andaime, numa tubulação. E o pintor assim... dona Tatiana, tu vai subir até aqui? Eu falei, tu tá me achando que eu sou aleijada? Se tu pintou, eu tenho que ir. Só que eu não entendia. E olha como é a visão. Porque eu olhava para aquela preocupação dele, eu achava que na realidade era um preconceito. Mas aí eu dizia, tu tá achando que eu sou gorda, tu tá achando que eu não dou conta? Eu dou conta, eu vou subir nesse andaime. E fazia acontecer. Então, assim, o que eu percebo, né? Num mundo onde também as pessoas cobram muito, né? A igualdade, a homens e mulheres são iguais, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. A gente acaba acreditando. E aí a gente acaba se perdendo do quê? Da nossa própria essência enquanto mulher. Exatamente. Tu perdeu a tua feminilidade Total. Ali e se comportava como um homem. Total. E é interessante, não sei se isso aconteceu contigo, como tu trouxe essa pauta da energia masculina, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque quando que eu percebi que a minha energia era disfuncional, porque até então não percebia, tá, gente? Tu percebia, Lari? Não, fui descobrindo na terapia, gente. Não, sabe como é que eu descobri? Quando mediram, disseram, Lari, tu tem muita energia masculina. Eu disse, tá aí, o que isso quer dizer? Lari, tem que cuidar mais da tua feminilidade, aceitar mais as coisas. Como é que eu vou fazer isso? Aí, então, isso veio, isso é uma mudança de 3 anos, gente, isso não é do dia pra noite. Pra te virar a chavezinha dentro da tua cabeça, a gente tem que, rodar. As pessoas não querem passar pelo processo, e a gente só entende quando a gente passa por ele. E eu passei verdadeiramente por cada fase. Então, teve a questão da fase da roupa, mesmo com esse movimento Girl Boss, que eu me sinto pertencente ao movimento Girl Boss, mas mesmo assim sem perder a feminilidade, a delicadeza e o cuidado, e aceitar receber isso, aceitar receber. Não é que tu não vai trabalhar, baixar a cabeça e vai fazer a coisa acontecer, tu vai, mas com delicadeza, com sutileza, né? E equilibrar essas energias, né? Porque uma precisa da outra pra ter, e aí que tá, poxa, utilizo mais a minha energia masculina na hora da ação, na hora de fazer, na hora de tomada de decisão, mas dentro de um relacionamento, permitir ser a mulher. E Exato. Aí, quando eu te perguntei, né, quando é que tu percebeu, tu disse, Tati, foi dentro da terapia. Aí eu lembrei, assim, porque assim, o que pra mim foi um sintoma, né? E tu, mulher que tá nos ouvindo nesse podcast, faz uma análise e percebe a tua vida. Eu percebi uma coisa. Eu chegava numa festa. O que tu fazia, Tati? Rapaz, era engraçadíssimo. Por quê? Porque eu me conectava com homens gays. Isso é normal, gente. Homens gays. Tu é rodeado de gays aí, mulher. Se tu te identificou com isso, pode ter certeza. Tua energia masculina é alta. E aí, o que acontecia? Só que o que me chamava muito a atenção é que às vezes eu até beijava algum deles. E aí um amigo meu que é gay falou assim, não sei o que é pior. Se é tu que gosta de homem hétero beijar homem gay, ou se é homem gay que gosta de homem te beijar, porque tu é mulher, não faz sentido nenhum. Muito boa. Beleza, né? E aí, o que eu percebia? Que dentro dos meus relacionamentos amorosos, os homens que eu me envolvia tinha energia feminina. Porque olha a frase que eu verbalizava. E se tu, mulher, já verbalizou essa frase... alerta. Alerta. Eu dizia assim, eu preciso de um homem que seja mais homem do que eu. Quem nunca disse isso? Eu falo isso. E falo isso até hoje. E isso é o meu masculino gritando, né, gente? E é porque, assim, a mulher que vai pra vida, vai pra luta e faz as coisas acontecerem, gente, a gente passa por tanta coisa
que acaba tendo que dizer isso, porque a gente faz muita coisa que o homem faz. A gente dá conta de muita coisa. Esses dias eu vi tu no teu, eu não sei, tu postou no teu close. Posso falar? Hablas comigo, my friend! Do manual? Sim, pra mim, não, esse não foi no close. Esse foi no aberto. Não, porque assim, gente, se tu não segue a Laris Goulart, segue, mas tu tem que virar amigo pra ir pro close friends dela. Gente, meu close friends eu falo e falo mesmo. Lá não tem vírgula, não tem papas na língua. Lá eu falo tudo. Muito bom. Só que assim, gente, eu ainda não posso pagar um advogado pra ficar pagando pelos processos que eu vou receber. Porque eu sou um pouco sem filtro no meu close friends, como eu falei. E, gente, pra mim, manual de marca da mulher é ela saber se embelezar. A gente faz uma unha, faz uma sobrancelha, pinta um cabelo. Em casa, quer mudar, ela compra tinta na farmácia e ela mesma muda. Ela sabe cozinhar, ela sabe limpar a casa, ela sabe... Não, o filho eu acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo. Mas, tecnicamente, a mulher tem que criar o filho, né? Vamos falar dos primórdios. Mas, falando agora do homem. Se o homem não sabe trocar uma resistência do chuveiro e colocar um prego na parede, rapaz, tu nem chega perto de mim. Porque isso pra mim faz parte do manual do homem. Ele tem que saber se virar, ele tem que fazer aquilo que a mulher pede. E não leva, meninos, homens, não levem 3 meses pra botar uma prateleira na parede, por favor. Isso dói demais uma mulher masculina. Não. Para uma mulher masculina, isso é muito, tu trouxe um ponto muito interessante. E aí, né? A gente começou falando dos teus relacionamentos, a gente já tá falando de relacionamento no geral. Não, a gente já tá. E o legal do podcast é isso, né? Que muitas vezes é um conteúdo mais fluido. Com certeza. E aquilo que nós conversamos antes de iniciar. Hoje a gente vai começar nessa linha. Vamos ver pra onde a gente vai. Aonde a gente vai parar, só Deus sabe. Tu trouxe um ponto muito importante. Porque é o problema dos relacionamentos. Então, muitas vezes, um homem que não entende a urgência de uma mulher, muitas vezes leva 3 meses para executar algo que para nós, né, mulheres, e aí eu falo que não é nem só mulheres com energia masculina, porque eu percebo esse padrão em outras mulheres que têm energia feminina. Ah, é? Sim. Sim. Então é um gatilho de necessidade, vamos dizer assim. Necessidade, porque a partir do momento que, né, se eu não executo, eu quero contar com uma pessoa que execute. E parece que o homem, ele entra, ele não gosta, né? E até tem o pessoal da internet que fala, ai, não manda no homem. E de fato isso eu percebo. Manda sim. Não é. Não. Minto, respeito o tempo dele, mas 3 meses é demais. Só que aí, pessoal, aí, mulheres, o que eu percebo? São nessas situações que precisa entrar o quê? A nossa energia feminina. Por quê? Porque se eu for chefe, se eu for mãe, se eu mandar, ao invés de pedir, eu acredito que eu não consigo com que ele faça o que eu quero. Tu tem que mostrar isso pra ele. É mais ou menos desenhar a casinha completinha. Não, também não. Então, assim, ó, o que eu percebo, né? E é batata. E aí, talvez, é onde a gente meio que se perde. E onde dá muito conflito de relacionamento. Porque, ele não atendeu as minhas expectativas, tá? Mas de que forma tu tá solicitando isso? De que forma tu tá pedindo isso? Porque é muito nós, mulheres, e quando eu falo nós, mulheres, não só as mulheres que têm energia masculina, mas quem tem essa pegada de mãe, de maternidade, é muito fácil a gente virar mãe de homem. Isso total, e tem muitos que buscam a mãe, não é uma parceira, não. E vamos falar a verdade, Tati? Vai, fala, aqui é pra verdade. Aqui é pra verdade? Aqui é verdade. A gente não transa com a mãe, né? Então, tem isso. Tem esse detalhe também. Se tu procura a mãe, tu não transa com a mãe, então... E tem um ponto muito importante. Vai te tratar, vai fazer uma terapia. Isso que tu trouxe, essa questão da frequência sexual, isso é um fator muito importante nos relacionamentos. Tu tá num relacionamento amoroso onde as pessoas não se procuram, meu filho, minha filha, tu tem tudo menos um relacionamento amoroso. É verdade. Tem uma amizade, tem um carinho. Tu tem um pai, tu tem uma mãe, mas tu não tem um relacionamento amoroso. E muito menos amor em si, né? Tu tem um carinho. Tem carinho, não tem desejo. Isso. Eu acho que o amor até tem, só não tem o quê? O desejo. Melhor, verbalizou muito melhor do que eu agora. Eu acho que não tem o desejo. E isso é um dos sintomas, né, que as pessoas muitas vezes não percebem. Mas, Lari, essa cara aí, gente. Tu falou de um relacionamento, né? Tu trouxe, né? Voltando pro teu. Que aí a gente já foi pra energia masculina. Me conta, assim, das tuas
das questões, né, dos relacionamentos que tu teve, tu percebeu que tu tinha também comportamentos inadequados? Porque aqui a gente tá falando só do homem, né, muitas vezes. Ai, sim, é só lapada na cara do homem, só lapada. Tome. Mas assim, dentro do teu despertar, né, de te tornar única, tu percebe que tu também era disfuncional? Claro, eu era tóxica demais. Era tóxica. Tóxica, controladora, aquele ciúme doentio, aquela coisa de mexer no celular do outro. Gente, que falta de respeito mexer no celular do outro. Hoje eu percebo. Mas é aquilo, né, gente? A gente tem que parar, sentir, olhar pra dentro pra poder resolver os nossos conflitos pra depois abraçar o de alguém, né? Mas a insegurança, né? Sim, muitas com certeza. vezes, por se sentir insegura, é o que eu sempre... o que eu percebo, tá? Uhum. Existe uma diferença de um ciúmes doentio, que a pessoa não deu motivo nenhum, e aí tu já começa... Todos me deram motivo. E aí isso é importante perceber. E aí tu já começa a perceber, né? Tipo assim, já começa a criar. Ou seja, a pessoa não te deu nenhum motivo, nenhum gatilho, tu já começa a imaginar, a criar. Agora, existem relacionamentos que a pessoa dá gatilho. Dá motivos para que tu te sinta insegura. E aí, muitas vezes... E eu acho que um dos fatores de trazer essa insegurança é não comunicar. Não é um casal que se comunica. É a comunicação. Querem só, tipo... Não querem sentir, sabe, gente? Porque às vezes a gente acha, vou falar, vou magoar, eu não vou saber me expressar, mas às vezes tem que te expressar daquele jeito mesmo. É a comunicação. E agora foi uma vertente, assim, que eu trabalho muito. Sim. E que tu sabe, né? Que a gente faz parte do processo. A gente fala muito sobre a importância da comunicação. Por quê? Porque tudo que eu não comunico, o meu cérebro quer buscar um porquê, uma justificativa. Exato. Só que se esse porquê, ele é com base nas minhas crenças, nas minhas inseguranças, em histórias que eu já vivi, eu já vou acessar um filme de terror, em vez de ser uma história... Tu já montou o filme inteiro. Filme de terror inteiro. E quem nunca recebeu uma mensagem, preciso falar contigo. Que desespero. Que crise de ansiedade. Meu me dá Deus. Um piriri. Me dá um negócio. Eu já boto, fala agora, por favor. E aí, olha que interessante. E esse exemplo que eu trouxe é muitas vezes porque falta o quê? Comunicação. Falta comunicação. Olha só, preciso falar contigo sobre aquele assunto. Ou se quer falar contigo, que hora tu tá... gente, não manda mensagem desse jeito. Já pega e já traz a resposta junto. Isso dá gatilho de ansiedade. Uma pessoa que tem ansiedade. Gente, isso realmente... Eu acho que isso vem muitas vezes da nossa infância. Sim. Exatamente, da nossa criação. Porque a minha mãe dizia, gente, pra mim, eu aprontava, tá? Eu não era uma santa, não, nunca fui. Porque a minha mãe dizia assim, em casa a gente vai conversa. Meu Deus, eu sabia que a giripoca ia piar. E a minha mãe provavelmente vendo isso depois vai dizer, quem vier apanhou horrores, mas apanhei algumas vezes. Me marcaram. Mas fizeram quem eu sou hoje, a mulher íntegra e com respeito, né, que eu tenho por mim e pelos outros. Isso que tu trouxe foi muito bacana. Por quê? Eu vejo, né, algumas pessoas falando assim, foi esse relacionamento que acabou com a minha vida. Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. O relacionamento não vai acabar com a tua vida, mas ele pode desencadear gatilhos de situações traumáticas que tu já viveu lá no passado. Exato. E aí tu projeta no teu relacionamento atual aquilo que tu viveu lá na infância. Aquilo que tu viveu na infância. Então, foi muito legal tu trazer isso, porque sim, a história do quem nunca, né, do tipo, o que ela vai falar? É gatilho de infância, porque ali no primeiro, segundo setênio de vida, onde estão tendo esses aprendizados. E as pessoas, eu tendo muitas pessoas na parte terapêutica, com a hipnoterapia, onde a gente acessa, né, memórias do passado, e é muito interessante, porque às vezes a pessoa vai lá para tratar uma superação de término, e essa superação de término... Tá ligado à infância. Tá ligado à perda da avó, à perda do pai, o dia que a mãe foi embora, o dia que o pai foi embora, o dia que esqueceram ela na escola, e não tem nada a ver com aquele relacionamento atual. O problema não é às vezes o relacionamento, é os traumas. Só que aí que tá, só que aquele relacionamento, ele traz o gatilho, e o que a pessoa começa a reviver emocionalmente é o fato do passado. E quando ela revive isso, que tá lá no passado, né, emocionalmente, ela se comporta com a idade emocional que ela tinha no passado. 6, 5, 4, 3, às 2, vezes até no feto. Às vezes até em vida intrauterina. Então, é muito interessante, né, porque as pessoas têm essa ideia que o relacionamento acabou com a minha vida. E aí,
começam a projetar tanta raiva, tanto ódio naquela pessoa com que ela se relacionou. Só que aí ela começa a ter um outro comportamento de excluir. Isso aí é um perigo! E quando ela começa a excluir relacionamentos de pessoas que ainda são vivas, ela... O que acontece, Lari? Dá merda! O que acontece? Dá merda e dá merda feia, gente. Olha, tu te emaranha, é um pepino atrás do outro, tranco financeiro, tranco amoroso, tranca tudo, gente. Não exclui. Tu tá com raiva, olha pra ela e diz, eu sinto raiva, pelo menos, mas não finge que ela morreu, não exclui raiva, ela. Bota pra fora. Bota pra fora, comunica essa pessoa. Eu não gostei, eu não quero isso, eu não gostei. Eu não gostei, acho que é o melhor caminho, né? Eu não gostei, me senti de tal forma, não esperava isso de ti. Claro que é uma expectativa nossa, né? Muitas vezes no relacionamento, mas fala, comunica. Eu tinha... Olha que interessante. Olha, a pessoa que hoje tá fazendo um podcast tinha muito problema de comunicação. Muito problema, e não era pouco. Eu, como profissional, super me comunicava bem, numa live, no podcast, mas quando chegava aqui pra eu me relacionar, pra eu falar o que eu sentia, eu travava. Total. Só que aí, eu sentia, eu travava, eu sentia, mas aí o meu comportamento era completamente, disfuncional, porque eu queria chamar a atenção da pessoa, infernizando a pessoa. Eu também era muito tóxica, tá? E é simples. É o quê? É o comunicar. E às vezes, gente, o comunicar é assim, é direto. Eu não gostei, fulano. Claro que a gente pode, né? Estudar um pouco mais, buscar habilidades de comunicação, mas sobre isso. Exatamente. É verbalizar. É verbalizar. Porque às vezes a gente acha que fulano se comunica bem, mas o fulano se comunica bem no trabalho, nas redes sociais, como a gente vê isso muito hoje, né, Tati? A gente que tá trabalhando com as redes sociais, a gente bota a cara ali, a gente precisa falar muito bem, a gente precisa saber um português, a gente precisa ter uma linha de raciocínio. Sim. Mas e aí? Fora das câmeras, como é que tu te comporta? Tu hablas comigo, my friend? Passa la visión, já diria, né, um sábio. Mas tipo assim, tu não fala. Não, tu quer problematizar, tu vai discutir, sabe com quem? No banheiro. Eu tenho certeza que tu já discutiu com alguém no banheiro. Todas as minhas pautas são trabalhadas no banheiro. Conta mais sobre isso, Lari. No banho, gente. Tá ali, gente, eu imagino uma discussão, uma conversa, uma negociação tranquilamente no banheiro. Às vezes positiva, às vezes negativa, depende do ponto de vista. Sim. Mas por quê? Porque a gente precisa treinar. A nossa comunicação ela é treinável. A gente vai tornando ela melhor. Quando a gente treina, a gente vai aprendendo a falar do sentimento, quando a gente começa a falar, quando a gente bota isso pra fora. E isso é libertador. Te liberta, bota esse sentimento pra fora. E foda-se que estão te chamando de emocionado. Com todo respeito. Tu foi num ponto bem importante, né? Tati, mas se eu expressar o que eu estou sentindo, eu vou ser emocionada. E a aí, palavra do momento, né? E aí que tá. Um dos bloqueios que eu tinha muito de comunicação era isso, porque num terceiro relacionamento que eu tive, né, num segundo relacionamento sério que eu tive, eu expressava, eu dizia, nossa, eu te amo, eu gosto de ti. Não é só isso, amiga. Eu quero passar a vida toda contigo. Só que aí eu acho que de tanto que eu expus, e talvez, né, não tenha reciprocidade, e tenha me ferido, não a pessoa me feriu, mas eu me feri com as minhas expectativas, chegou um momento que eu, quer saber? Foda-se, não vou mais falar porra nenhuma. Guardou tudo pra ti. Guardei tudo pra mim. Só que aí, quando a gente guarda, além de carregar o peso por estar guardando o que a gente sente, muitas vezes a gente explode e tem um comportamento de uma forma completamente disfuncional. Ou seja, a pessoa te machucou, a pessoa te magoou. Em vez de chegar e falar assim, olha só, Lara, eu não gostei desse teu comportamento. Para ela ter a oportunidade de mudar o comportamento. Mudar, se redimir, pedir desculpa, gente. O que a maioria das pessoas fazem? Se vinga. Afasta. Não, as mais apocalípticas. Mas assim, se afasta. Outro ponto. Exclui. Não, aquela... Ai, meu Deus. Faz comportamento de silêncio. Sim, então não fala mais com a mais. pessoa. Exatamente. E depois tenta voltar a falar com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Se faz de maluca, gente. Só que aí o que acontece? Resolveu o problema? Não resolveu o problema. E o problema continua. Esses dias, né, na consagração da ayahuasca, para quem não sabe, nós também consagramos a ayahuasca no sagrado feminino.
veio muito, né, que eu tinha que mandar uma mensagem para 2 pessoas, eu até compartilhei lá, que passaram Sim. pela minha vida. Sim. E aí eu falei assim, ai, que inferno, velho, por que eu tenho que mandar mensagem para essas pessoas? E aí veio muito assim, não, como é que tu tá num projeto de mulheres, como é que tu tá ensinando mulheres a trabalhar sua comunicação se tu não tá aplicando isso na tua vida? Então, tu precisa fazer esse movimento. E aí, né, quem manda, quem pode manda, quem obedece tem juízo, né? E aí eu, tá, então tá. Isso foi no sábado que nós consagramos o Sagrado Feminino. Na segunda-feira, eu fiz um texto, né? Tá, o que eu tô sentindo? Para que lado eu quero levar? Mandei para a pessoa. E aí? Quando eu mandei para essa pessoa esse texto, a pessoa não respondeu. Ai, mas aí que tá, gente. Mas tá tudo bem. Por quê? Porque eu não estava esperando que essa pessoa respondesse. Só precisava botar para fora. Eu precisava, porque era sobre mim, era um exercício meu, é eu que tenho dificuldade em falar. Sim. Ele tem a dificuldade em responder e tá tudo bem, esse é um problema dele. Mas eu precisava... O microfone. Aqui? Eu precisava... a pessoa vai aqui... Não, é que ele tá muito virado pra cá. Mas eu precisava colocar pra fora. Então, quando eu fiz esse movimento, né, eu falei para algumas amigas, ai, Tati, que texto lindo, não sei o que. Eu falei, gente, eu só falei o que eu estava sentindo. E aí como tu te sentiu sobre isso? Ah, gente. Vamos mudar um pouco o papel aqui. Vamos. Pode me entrevistar. Como tu sentiu sobre isso depois que tu colocou todo esse sentimento pra fora? Tá, eu vou falar um pouquinho como eu me senti antes. Antes eu tive sintomas de ansiedade. O meu coração palpitou, me deu um tremorzinho, não fui... Não queria fazer. Não é que eu sabia que era importante fazer. Tá. Mas eu tive reação emocional no meu corpo. Sim. E aí, muitas vezes, essa reação emocional que a gente tem faz com que a gente não faça o que tem que ser feito. Exato. E aí as pessoas já querem, né? Eu quero um remédio, eu quero alguma coisa, eu tenho que tirar isso, né? Eu tô tendo uma crise. E aí fica viciado no remédio, em qualquer outra coisa e não resolve o quê? O problema. Aí o que eu fiz? Mesmo tendo sintomas, mandei, mas me senti leve e me senti orgulhosa. Glória a Deus, por quê? Coisa boa. Porque o que eu fiz? Para uma pessoa que tem dificuldade em expressar o que sente é um baita exercício, né? É um baita exercício. E outra coisa, e o que eu percebi, né, ao longo dessa minha jornada, que dentro dos relacionamentos, cada vez mais, quando eu estiver me relacionando, eu vou ter que me comunicar. Só que aí o que acontecia? Eu ficava naquela posição do... E se eu me comunicar e a pessoa não me comunicar, eu sou idiota, eu sou emocionada, então eu paro de me comunicar. Ah, entendi. Só que isso é sobre a pessoa, não é sobre mim. Eu não posso me moldar. E isso que eu vejo, né? Quantas mulheres acabam se moldando ou se transformando em algo que sai completamente da sua essência por viver um relacionamento disfuncional. É verdade. Já aconteceu isso contigo, Lari? Claro, acho que em todos eles eu mudei um pouco. E foi o que formou para eu ser o que eu sou hoje. Eu acho que tudo tem uma carga positiva e negativa. Sim. Então eu vou olhar mais pro positivo do que pro negativo, né? Então, assim, ó, eu melhorei minha comunicação dentro dos meus relacionamentos. Eu não sabia dizer o que eu estava sentindo. Ó, fulano, eu quero ter um filho, eu quero namorar, eu quero casar, né? Porque às vezes a gente não comunica e a pessoa acha que a gente não quer. Sim. Então a gente precisa verbalizar isso, né? Então, realmente, cada um teve o seu papel de importância, tanto positivo quanto negativo, e hoje me moldou para saber o que eu quero e o que eu não quero. Isso é importante, né? Demais. É tu reconhecer o que tu merece. E isso é interessante, esse ponto de vista, e é um ponto de vista muito assertivo. Todos os relacionamentos que nós passamos, de uma certa forma, eles foram importantes. Por quê? Porque relacionamento é chave fechadora. Não vem me falar que tu é uma santa. Não vem me falar que tu tenha... Não. Se tu tá atraindo um tipo de relacionamento... Algo tem. Algo tem. Seja um trauma, seja uma dor de rejeição, de abandono, de troca, seja uma falta de autoestima e de amor próprio. Exatamente. Tem. Então, aquele relacionamento, ele vem justamente como espelho. Pra te mostrar o quê? Tu precisa olhar. O que tu precisa olhar. E, gente, a gente tem tanta coisa pra olhar. Às vezes a gente pega esses love bomb. Poxa! Cara, daí a pessoa te enche ali de coisas e tu diz, não, vou fazer, porque eu quero. Aí quando tu diz, fulano, estou pronto, fulano diz,
Beijo, não quero mais. Não, é assim, ó, os love bomb, mulheres, pelo amor de Deus, Cuidado. cuidado. Olha só, cuidado com o homem que já chega entregando tudo. Por quê? Porque alguma coisa Tem. tem. A mulher também, né? A mulher também pode fazer. Mulher pode, todo mundo pode. Eu tive um relacionamento na pandemia que eu conheci a pessoa, Quem né? não teve um relacionamento Na na pandemia que deu um boom na sua vida? Não, e eu sou muito grata por esse relacionamento, mas foi um relacionamento muito intenso. Então, em 2 meses, nós nos conhecemos, nós namoramos, nós fomos morar junto. Até porque tava difícil sair naquela E época, acabou, né? acabou também, e acabou. Em 2 meses? Em 2 meses, aconteceu tudo isso, eu noivei em 2 meses e acabou. Nossa! Mas por Foi quê? quase um flashback. Foi, mas só que aí foi interessante, por quê? Porque esse relacionamento fez com que eu começasse a buscar ajuda e foi onde eu comecei a trabalhar minha energia masculina. Porque eu percebi que o padrão, né, que eu tava atraindo um homem muito feminino, homem criança, homem infantilizado. E aí, ele, né, ele veio com a proposta de quero casar com você e ter filhos. E aí, pensa, gente, pandemia! É agora que eu vou amarrar esse homem. Agora ou nunca! O útero coçou na hora. O quê? E ele falava em filhos. E comprou a ideia, porque hoje nem todo homem quer ter filho, né? Não, nem todos. E um ponto muito importante desse projeto. Quando nós falamos, né, na mulher se tornar a única, a gente não tá falando que é pra gente se tornar velha, sozinha, amargurada e excluir homens. Muito pelo contrário. Nós queremos ter uma família. Tu quer ter uma família, tu quer ter filhos. Eu quero ter uma família. Só que eu quero ir para essa família de uma forma funcional. Exato, assertiva. Assertiva. Aprendendo com aquilo que a gente viveu no passado, vendo que a gente não quer para o futuro. Então, é saber comunicar, é saber expressar aquilo que a gente quer, o que a gente deseja. Porque muitas vezes o que tu não conseguiu acertar lá atrás foi porque tu não comunicou a pessoa. A pessoa nem fazia ideia que tu queria um casamento, mulher. Sim, e tu não deixava claro, né? Não deixava claro. Às vezes a gente quer ficar fazendo uma sutileza. A mensagem ela tem que ser clara, gente. Não, e tu trouxe um ponto bem importante, né? Porque a gente fala muito da comunicação verbal, mas também existe uma comunicação não verbal. Então, eu queria um relacionamento, mas verbalmente em 2022, o que eu fazia? Cachaça, balada, meteu o louco. Pingue foguete. Pingue, foguete. Final de semana começava. Então, assim, olha que interessante. Aí eu dizia assim: nossa, mas eu sou uma mulher tão incrível, eu sou independente, eu trabalho, como assim? Gente, tudo comunica. A vidinha de balada, ela comunica muito bem. A vidinha de balada comunica muito bem. Comunica muito bem que você quer viver intensamente. As pessoas ficam falando, né? Porque postar foto na academia com roupa, ou postar foto de biquíni no feed. Gente, é uma comunicação. Sim. É uma comunicação. É uma moscadinha, uma biscoitada. É uma biscoitada, mas é aquilo, é uma comunicação. Agora, claro, chama atenção? Claro que chama. Óbvio que chama. Brota até uns contatos, né, Tati? Brota uns contatos. Na época eu queria eu era muito intencional. Objetiva? Eu queria um contatinho, foto de decote. Decote. Decote, toma. Instagram bombava. Eu tinha consciência do que eu estava fazendo? Talvez não. A Tati daquele momento sabia o que estava fazendo? Não. A Tati de hoje, se vocês verem foto no meu perfil de peito, você sabe o que eu quero. Biscoitar. Então, assim, e aí que tá. E aí a gente, no meu ponto de vista, né? Eu acho que a gente tem que ter muita maturidade e muita clareza para entender o que eu quero e o que eu preciso comunicar para ter o que eu quero de forma assertiva. Porque eu era completamente disfuncional. Eu queria uma coisa e comunicava outra completamente diferente. E não entendia, né, o porquê que as coisas não davam certo. Tô falando nisso, né? Por que tu tinha a vidinha de balada e por que não dava certo o relacionamento. E isso me veio muito agora, assim, um insight. Eu tenho 28 anos, gente. Eu não vivo a vidinha de balada, porque eu não quero mais isso. Eu não me conecto mais com aquela energia. Gente, eu vou numa festa, me dá um sono às vezes. Às vezes não, né? Agora, o que eu faço para se tornar mais assertivo? Eu vou para dançar, para me divertir. Aquela fase da Larissa da pegação, que eu quero pegar, que eu quero fazer, que quero acontecer. Gente, aquilo ali ficou no passado. Fica na vidinha de balada. Hoje a balada é para me divertir, dançar, cantar, abraçar os amigos, sabe? É para isso.
mas não pra viver escrava, pra ficar ali todo final de semana tentando arrumar alguém, porque não vai ser ali que tu vai arrumar esse alguém. Isso, tu trouxe um ponto bem, e o legal do podcast é isso, né? É isso, porque tu começa vem a falar uma insight, coisa, vem um toma. insight, e tu trouxe um ponto muito importante. Para alguns homens, né, inseguros, ouvir esse podcast e falar assim, nossa, mas a Tati botava foto de peito, a Larissa tinha uma vidinha de balada, rodada. E era bem ativa a minha vidinha de balada. Só que aí alguns homens inseguros olham para isso que a gente tá trazendo e já muitas vezes nos julgam. Sim, né? total. Só que assim, se a mulher já viveu tudo isso, sabe qual que é a probabilidade dela viver isso num relacionamento amoroso, uma vez que ela já definiu o que ela quer um relacionamento? É 0. Aí, né, esses homens mais velhos, né? Lá vem bomba. Esses homens mais velhos falam assim, não, porque você tem que pegar uma mulher nova, porque não sei. Isso, pega uma mulher nova, mas bem novinha, assim, ó, bem novinha. Pra quando tu ficar velho Boa. e disfuncional sexualmente, ela te dá um pé na bunda e tomar teu dinheiro. Ou ela faz tu infartar e tu morrer. Então, assim, pega. Toma. Pega o que tu merece. Pega. É isso que tu merece. Testa, só pra te ver. Só testa. E depois... É uma bombada e vai com Deus. E vai. Então, assim, ó, eu acho que é muito preconceito. É muita imaturidade. Eu acho que muitas vezes a mulher, e o que eu percebo, né? Pelo menos a maioria das pacientes, a mulher, ela toma na cabeça, ela se torna mais madura e vai tratando suas dores e vai tendo uma crescente. Muitas vezes o homem toma na cabeça e vira esses red pill da vida aí. Tudo machucado. Grande maioria, homens machucados. Tudo ferido, cheio de trauma, não querem olhar, querem botar tudo a culpa no dos outros, não querem olhar pra si e reconhecer o seu papel e fazer o que tem que ser feito. Vai te tratar. Vai se tratar, garoto. Não é a mulher que é problemática, talvez é teu pai que traia a tua mãe e tu projeta naquela mulher. Talvez a tua mãe que traia teu pai e tu acha que vai acontecer a mesma coisa contigo. E aí tu passa a odiar o feminino. Tem muitas coisas por trás, né, Tati? Tem muito. Se a gente for falar só do que tem por trás, nós vamos ficar aqui por muito tempo. Lara, eu acho que no próximo podcast tu vai fazer parte da mesa. Eu acho que tu de convidada vai ser promovida a co-host. Eu aceito, gente, o convite, né? Eu amei já estar aqui. Gostou? Gostei. É um papo muito fluido e muito dentro do nosso universo, dentro daquilo que eu vivo também. Porque é muito fácil a gente olhar a vida do outro sem saber o que ele passou. Mas agora, quando tu olha e vê o processo, os dias de luto, os dias de glória, gente, aí tu tem uma veracidade, né, uma verdade aquilo, tu fala aquilo com muita sutileza, porque a verdade ela sai. E quando tu vive esse processo, cara, é divino. Eu, assim, eu vivo esse processo há 3 anos, meu último relacionamento, que foi um love bomb. Vamos falar aqui, foi um love bomb, mas eu digo, se você vê esse podcast, você foi muito importante. Você definiu na minha vida o que eu não quero mais pra ela. Mas você foi importante, eu cresci, eu amadureci, eu entendi o que eu queria, eu abandonei a vidinha de balada porque eu achava que era ali com pinga, foguete, que eu ia arrumar um boy. Coitada. Não, tu até arruma. Mas é momentâneo. Só que aí tu arruma uma pessoa que tem aqueles mesmos comportamentos. Exato. E aí a pergunta é isso cara, que busca? Eu quero casar com uma pessoa que é alcoolista? Não. Eu quero casar com um homem que tá se autodestruindo? Não. Eu quero casar com... Eu quero construir uma vida com uma pessoa que tem essa rotina? Não, né? Não tem como. E o pior, né? O que já aconteceu comigo, muitas vezes eu me incluía, eu entrava nessa vida pra eu agradar. Ser percebida e ser validada. É o famoso entrar na caixinha pra caber, Só que o entrar na caixinha pra caber... Tem que ter o senso, né? Isso é positivo pra mim, por um exemplo. E é nocivo, né? E, que nem assim, eu acho que entrar na caixinha pra caber, a gente pode ter o lado positivo e o negativo. Sim. O lado positivo, a pessoa quer a tua saúde. Vamos pra academia, vamos Top. se mover. Isso aí, vamos entrar nessa caixinha. Agora, eu quero me dar um exemplo negativo, que agora o negativo me falhou. Por exemplo, tu ter que abrir mão de amizades, tu ter que abrir mão de família, tu ter que abrir mão do teu trabalho, da tua carreira profissional. Exato. Aí não dá, gente. Mas quando é positivo, se a pessoa quer o teu bem e ela quer construir algo contigo, aí é outro nível de relacionamento. Vamos dar um recado. Homens fitness. É na academia que a gente vai te encontrar.
Porque nós queremos saúde, apesar, Saúde. né? Apesar de né, tu é mid-size, eu sou plus size. Nós queremos ter saúde. Não, Tati, eu sou uma plus size. Tu é plus? As minhas medidas me encaixam no plus No size. plus... Tá, então aqui, ó. Todas plus size. Todas plus size, tá? O fato de nós sermos mulheres plus size não significa que a gente não quer ter uma rotina saudável. É, exato. Só que é com equilíbrio, né? Com respeito. É no tempo do outro, não é no seu. A gente quer a mudança, a gente quer, mas a gente tem que entender o tempo do outro, que é aquilo que a gente falou lá no masculino, e também vem pro feminino. A mulher, quando, por um exemplo, né, tem mulheres que fumam e o parceiro não gosta. Cara, dá um tempo pra ela entender que aquilo não faz bem, qual é o gatilho que tá por trás desse cigarro. Ou se tu tá conhecendo a pessoa e tu já quer uma pessoa, e tu tá vendo que a pessoa não fuma, e não vai largar? E não vai largar? Não, troca, não fica com essa pessoa. Agora, querer ficar com uma pessoa pra fazer essa pessoa caber no teu mundo? Aí não dá. Ah, não, pelo amor de Deus, né? Tu quer adaptar a pessoa. Daí, isso é negativo dentro de um relacionamento. É tu entrar dentro da caixa do outro daquilo que não te pertence. Tu não cabe dentro daquela caixa. É aquela história, não que não precise muitas vezes no relacionamento ter ajustes, eu acho que precisa, porque são realidades. Mas daí tu tem que validar, né? Tu tem que ver. Agora chega no início, quer te mudar, cara. Acende um alerta aí. Lara, estamos indo para os nossos últimos segundos. Nossa, passou muito rápido. Ai, vamos mais uma horinha. Lari, quero te agradecer, né, ao convite. Eu que te agradeço. A participação. Eu amei esse nosso bate-papo. Foi muito bom. Se vocês gostaram, comentem muito. Compartilhem esse vídeo. Se tu identificou que tem uma amiga aqui que se ressoa com esse assunto, manda pra ela e diz, assiste até o final, mulher. Que tu vai entender por que eu te mandei. Que tu vai entender. E é muito interessante, né, que a gente tá gravando esse podcast, mas ele vai estar aí, compartilha, manda pras amigas, nos segue nas redes sociais. Qual que é o teu... Eu sou a Laris Goulart e eu falo tanto de moda quanto da minha vida loucamente e também tenho uma empresa de cobertura digital, Authentic Coberturas Digitais. E assim, né, eu já fiz o convite, eu acho que a gente vai ter uma co-host aqui no Na Única. Eu aceito, gratidão! Porque eu gostei muito, eu acho que, nossa, a gente flui muito bem. Muito, nossa! Não, e a Lara é praticamente uma terapeuta, né? Não, eu não sou terapeuta. Mas o teu nível de desenvolvimento, nossa, tu entrou em assuntos assim, falando muito, eu falei, nossa, que orgulho dela. Mas é que, né, gente, 3 anos mexendo lá dentro, e assim, uma coisa que eu não tenho dó é de mexer no que dói. E às vezes a gente não quer mexer no que dói. Coragem, né? Tem que ter coragem. E tem que mexer, gente, porque aquilo nos liberta. Para de ficar sofrendo, vai te libertar das tuas dores, vai te curar. É isso que te impede de viver feliz. E hoje eu vivo em paz, feliz, solteira assim, sozinha no canal, tô zoando. Mas assim, estou bem, estou em paz. E quando a gente tranquiliza esse coração, tranquiliza os traumas, trata eles, encara eles, as coisas se abrem de uma forma que tu fica assim, meu, esse mundo é muito louco. E tem uma vida interessante, né? Demais. Tem muita coisa pra viver aí fora e que a gente pode, sim, potencializar e que a gente pode também ter prazer que não seja apenas no relacionamento. Eu acho que é muito pesado quando tu coloca todas as tuas fichas naquela pessoa e naquele relacionamento. Isso traz um peso muito grande. Não porque tu pensa assim, pro outro é pesado. Também. Pesado. Então, assim, eu acredito muito que quando se tem uma vida interessante, quando tu tem amigos, tu tem a tua carreira profissional, eu acho que o relacionamento, ele vem, é uma parte muito importante. E ele completa. Ele não divide, ele completa, ele faz parte. Ele transborda, né? E assim, né, gente? E é em todos os lados, é na carreira, é nos amigos, é no relacionamento familiar. E muitas vezes a gente demora pra admitir, né, o quanto, de fato, o relacionamento amoroso é importante. Total. Eu levei muito tempo pra admitir que isso era importante, que eu queria ter relacionamento amoroso funcional. Mas é isso. Muito obrigada, Lari. Gratidão. Compartilhem, gente. Com certeza, esse é o primeiro episódio da Única. De muitos! De muitos que vocês verão. Seja comigo ou não. Mas olha, gente. Mandem as suas histórias. Mandem, que a gente quer comentar. Eu já quero comentar essas histórias. A gente quer comentar as histórias. A gente quer trazer vocês também. Então, assim, interajam. Façam com que a gente te conheça também. Porque eu acho que é um projeto que está iniciando, mas aqui é só o começo. E é sucesso. Vocês podem ter certeza, vocês vão ver muito sobre esse projeto. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço. Eu amei estar aqui e, assim, contem comigo sempre. Já tô com a roupa de vir pro próximo. Já tô com a roupa pronta de vir pro próximo. Próxima vez eu venho de Marsala. Vem de Marsala, as gurias, né? As gurias da moda, né? Então, é muito bom. É isso, gente. Gratidão e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.